pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Miro Santos. Vamos mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai falar dos conteúdos que mais caem no Enem, dos conteúdos das ciências humanas, em especial conteúdos de sociologia. Beleza? Então, vamos junto! Não deixe de se inscrever, dar um like e ajude o canal a crescer, que a gente pode ajudar cada vez mais estudantes, acadêmicos e professores. Pessoal, além desses temas que a gente vai acabar discorrendo em vídeos futuros, é importante também deixar clara a separação entre os pensadores clássicos da sociologia. Vocês viram que o Weber ele cai bastante, mas o Karl Marx cai muito também. E na questão do mundo do trabalho vai cair também alguma coisa de Durkheim. Então, assim, de certa forma, os autores clássicos são modus operandi assim, da sociologia, porque é com eles que nasce, que surge e começa a se desenvolver o pensamento sociológico. Então, quais são os pensadores clássicos da sociologia? O Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. O Emile Durkheim é importante falar o seguinte, que ele produziu, ele estudou muito sobre isso, fez pesquisas nessa área do conhecimento, e ele é um integrante daquilo que nós costumamos chamar de sociologia funcionalista. Então, um método funcionalista que vem do positivismo. Fatos sociais é importante também, é um conceito muito importante do Emile Durkheim. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Só para adiantar, os fatos sociais, eles são os fenômenos que ocorrem na sociedade, são maneiras de agir, de ser, de estar, e que eles têm três características que são fundamentais. Então, dá uma estudada nisso, verifique, anote essas três características. Quais são? Coerção, coercitividade, generalidade e exterioridade. Então, assim, o fato social ele é exterior ao indivíduo, ele exerce uma força, uma coerção, e ele é geral para a maioria das pessoas que vivem em uma dada comunidade, em uma dada sociedade. Por exemplo, a linguagem, o idioma, a língua é um fato social. Então, quando você nasce, quando você surge nesse mundo, a linguagem da sua sociedade na qual você nasceu está pronta, o idioma está lá. Então, você tem que se adequar. Então, há uma coerção para que você se adeque, e essa linguagem ela tem que ser falada, ser transmitida para a maioria das pessoas. Então, ela é geral também. Então, o sociólogo Emile Durkheim, ele percebia a sociedade como maior, como mais importante. Então, a sociedade que, ela, de maneira objetiva, ela que exerce uma coerção, exerce força para que o indivíduo se adeque. Então, para ele, a sociedade é superior ao indivíduo. Max Weber. O que eu tenho que saber de Max Weber? O Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas ele estudou classe social, ele estudou dominação, ele estudou ação social, ele estudou várias coisas, a burocracia, questão da economia política também. Bom, a gente tem que saber que ele desenvolve a sociologia chamada sociologia compreensiva. Os tipos de ações sociais são muito importantes na teoria de Max Weber. Então, o que é ação social? A ação social é objeto de estudo da sociologia. Seria mais ou menos como uma ação que ela é executada e há uma interação com o outro. Quando você exerce uma ação social, você exerce uma ação entre duas pessoas. Então você atinge o outro de certa forma. Tipos puros de dominação, ele vai falar das dominações também, muito importante se ligar. Então caiu alguma coisa na prova que fala sobre solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, fatos sociais, é o Emile Durkheim. Caiu algo sobre ação social, sobre burocracia, sobre tipos ideais, sociologia compreensiva, é o Max Weber. Então, o Max Weber ele acabou sendo primordial ao seu pensamento para que surgisse com muita força a sociologia chamada do interacionismo simbólico, que ele pega o seguinte, que parte do pressuposto de que o indivíduo, você e a sua ação, é possível a gente entendê-la. Diferente de Durkheim, que está muito preocupado com as instituições sociais, com a estrutura, com a função das instituições sociais, o Max Weber está muito preocupado com os sentidos da ação social do sujeito. Por quais motivos uma pessoa age de uma maneira e não de outra. Então está olhando para o indivíduo também.
Outro autor da sociologia muito importante é o Karl Marx, muito conhecido aí como um pensador revolucionário, porque ele não se encaixa como os outros, de certa forma ele não se identifica como sociólogo, como economista ou como filósofo, ele tem uma teoria muito voltada para a praxis e para realmente a transformação social. Então ele era realmente um revolucionário, um militante, só que ele produziu muito e a sua metodologia é muito satisfatória e ela deu, né, espaço para que surgissem novas formas de pensar o mundo. Karl Marx ele defende o materialismo histórico dialético. Então, chamar o Karl Marx de economicista ou chamá-lo, né, de muito materialista parece não ser muito a verdade da sua teoria. Karl Marx ele vai defender que a história ela se desenvolve, né, a partir das relações de produção. Então ele está muito preocupado com o modo de produção de cada sociedade. E a história há um movimento dialético da história, no qual essas relações de trabalho, relações de produção é que fazem a coisa andar, a coisa caminhar. Então por isso que ele vai chamar de materialismo histórico dialético. Ele está muito preocupado com a materialidade da coisa, está muito preocupado com a historicidade disso também. Então ele não é só subjetividade e não é só economicismo ou materialidade. Então é as duas coisas de maneira dialética. Bom, ele estudou o capitalismo, estudou os conflitos entre as classes sociais, os conflitos das duas classes antagônicas, né? O proletariado por um lado e a burguesia pelo outro lado. Também tem um conceito muito fundamental de mais-valia. Então tudo que cair em relação à sociologia do conflito, das desigualdades sociais, a questão da classe social, é a teoria marxista, a teoria de Karl Marx. Bom, aqui a gente tem um card de resumo, que vai ter muito do que eu falei há pouco. O Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. Então tem um materialismo histórico dialético, é a sua metodologia, a sua orientação para entender e compreender a sociedade. O modo de produção constitui a base do sistema social. Então por que é materialismo? Porque assim, ele estava discutindo com autores da sua época. O ator mais principal e icônico é o Hegel. O Hegel ele defendia, de certa forma, o pensamento. Então, para Hegel, o pensamento, as ideias, seriam mais importantes e a partir das ideias que você tinha o desenvolvimento das sociedades, e aí sim vai. Marx ele pensa totalmente oposto, então ele vai pegar a ideologia hegeliana, a dialética hegeliana e vai colocá-la de cabeça para baixo. Ele fala, não, é a produção material que vai desenvolver a sociedade. Então, o modo de produção constitui a base do sistema social. A história do desenvolvimento das sociedades é a história dos modos de produção. E aí a luta de classe é de fundamental importância. Tá? Weber, ele nasceu em 1864, Max Weber, morreu em 1920. É preciso compreender a ação humana, as intenções e os motivos pelos quais as pessoas fazem o que fazem. Então, para ele, a ação social é de fundamental importância compreender o que é essa ação social. E ele vai colocar alguns tipos, né, que são chamados tipos ideais, que o autor ele cria para que possa explicar a realidade. Não quer dizer que esses tipos ideais eles aconteçam de fato na realidade, mas é uma chave teórica, é uma metodologia para tentar conhecer a realidade de fato. Então, por exemplo, ele vai ter a classificação dos tipos racional com relações afins, racional com relação a valores, o tipo tradicional e ação social afetiva. Então todas essas são tipos de ações sociais. Ok? Então, por exemplo, uma ação social racional com relações afins. Você é candidato do Enem, você tem que pensar racionalmente e tem que fazer uma ação social racional para que você consiga ser aprovado no Enem. Então é um tipo de ação social. Então, um tipo de ação tradicional é aquele camarada que vai defender uma tradição há muito tempo em uma dada cultura e vai agir desse modo e não de outro. Ação social racional com relações a valores. Então é quando você pensa a partir de uma tendência de princípios ou valor moral. E ação afetiva é por afetividade, por emoção. Não necessariamente a emoção vai ser algo bom. Pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser... Mas quando você tem uma ação social afetiva, é em relação à emoção.
Durkheim, 1858, foi seu ano de nascimento, ele morreu em 1917. Tudo aquilo que existe na sociedade possui uma função. Então, ele vai pegar as instituições sociais. A família tem uma função, a comunidade tem outra função, o emprego, o trabalho tem outra função. O Estado terá também outra função. Os fatos sociais são, para Durkheim, objeto primordial de estudo da sociologia. Então, aquilo que eu já falei, os fatos sociais têm 3 características fundamentais: exterioridade, generalidade e coercitividade. Então, eles são exteriores ao indivíduo, são gerais à maioria do grupo, são coercitivos. Então, por exemplo, o ato de você falar, a linguagem eu já citei. Outro exemplo é o voto. Agora a gente vai ter eleições no ano de 2020. Votar em alguém é um fato social. É exterior, vem de fora, você é obrigado a fazê-lo. Você tem uma coerção imposta pelo Estado para que você vote e é geral à maioria das pessoas, exceto as crianças abaixo de 16 anos que não têm título ou os idosos que não são obrigados a votarem. O resto é obrigado. E os tipos de solidariedade caem muito na questão do trabalho, então fica ligado com isso. Então, solidariedade são formas chamadas de elos, né, que fazem a sociedade estar coesa e manter uma certa ordem social. Durkheim ele vai distinguir 2 tipos de sociedades: as sociedades antigas e as sociedades modernas. As sociedades antigas havia um tipo de solidariedade chamado solidariedade mecânica, porque as pessoas eram muito parecidas, elas trabalhavam com coisas comuns, tinham a sua vida ligada à tradição e tudo mais. Na sociedade moderna, há muita diferenciação em relação ao emprego, a diversas tarefas que são executadas, as pessoas têm especializações. Um é cabeleireiro, o outro é médico do pé, o outro é médico do nariz, o outro é engenheiro elétrico, o outro é engenheiro de máquinas pesadas, outro é professor, outro é gari, outro é borracheiro. Então essa diversidade de especializações vai criar algo que ele vai chamar de interdependência funcional. Então as pessoas precisam uma das outras. E aí ele chama de solidariedade orgânica. Não tem nada a ver com solidariedade ser bonzinho, ajudar o próximo, não é isso. É um elo que mantém a sociedade unida. Então, pessoal, esses foram os 3 clássicos da sociologia e os temas importantes que caem no Enem. Valeu! Esse foi mais um vídeo sobre sociologia, sociedade e educação. Dê o like, se inscreva no canal e vamos à frente com mais vídeos e mais reflexões. Valeu, abraço!